Fala galera, beleza? Como vocês estão? Bom, hoje então a gente vai dar início à nossa sétima aula. Essa aula é a abertura do segundo módulo. Nesse módulo a gente vai estudar então os criadores de apresentação. Porém, nessa aula específica a gente vai dar início então ao Microsoft PowerPoint. Então, bora pro vídeo. Então, vamos abrir o nosso PowerPoint do mesmo jeito que a gente abriu o Word no módulo passado. Pressionando o Windows Key, então a gente digita Power e, no meu caso, na segunda opção, teremos o aplicativo PowerPoint. Bom, assim como no Word, a gente tem o layout quando a gente abre o nosso programa. Nesse caso, a parte embaixo, em recentes, ele mostra os arquivos que eu abri e a data das modificações. Em fixo, ele irá nomear os arquivos que a gente fixou, nesse caso não tem nada. Ou a gente tem as opções de mais temas. No caso, em mais temas ele irá mostrar um pouquinho dos layouts que já tem prontos, né? Para você não precisar criar um novo layout, se você achar um que te interessa. Nesse caso, a gente vai abrir um novo mesmo, beleza? Bom, ao abrir um novo, note que ele é muito parecido com o Word. Ele também tem a faixa de opções, as guias de tarefa, porém o que muda é os botões dispostos. No caso da primeira faixa, a primeira parte de área de transferência é exatamente a mesma. O que vai mudar vai ser a segunda faixa, o segundo grupo. Em fontes a gente vai ter a mesma coisa que a gente viu no Word, qual a fonte que a gente está usando, o tamanho, aumentar, diminuir, apagar toda a formatação, negrito, itálico, sublinhado, sombra de texto, o taxado ou riscado. De diferente, então no PowerPoint a gente pode aumentar o espaçamento entre os caracteres, semelhante ao Word, trabalhar com letras minúsculas e maiúsculas, né? A modificação, mudar a cor da nossa letra, entre outros. Bom, parte de parágrafo continua praticamente a mesma coisa, porém agora a gente pode adicionar ou remover colunas através desse botão, não mais na outra guia. E também temos as opções de alinhar texto, converter elemento, no caso a gente já pode adicionar uma imagem direto, dependendo do texto que a gente quer, e a gente tem a opção de girar o nosso texto, no caso. Em questão de desenhos, a gente tem as formas mais simples que ele já vem implementado, por exemplo, um raio, coração, as carinhas, as estrelas, os botões de ações, entre outros. Ao lado podemos organizar esses nossos desenhos, ou seja, se eu inserir uma imagem de fundo, eu posso trazer ela para frente, eu posso ela enviar para trás, posso avançar ou recuar, posicionando ela do jeito que a gente gostaria. Em estilos, como eu tenho selecionado a caixa de título, ele vai mudando o estilo e a cor de acordo com as programações já definidas aqui. Ao lado aqui, então, como eu tinha clicado nesta cor, ele mostra qual que é o preenchimento, o contorno e os efeitos que já estão aplicados naquele estilo rápido. Assim como no Word, então a gente tem as opções de localizar, substituir e selecionar. Nesse caso, a gente pode selecionar com o mouse, né, clicando e arrastando, ou dando 2 cliques, que também irá selecionar. É praticamente a mesma coisa que ele irá dizer ali. Bom, para ficar então de forma mais rápida e a gente ver alguma coisa escrita e as mudanças, eu vou criar uns 2 slides simulando uma apresentação. No caso, o primeiro slide vai ser a capa e o segundo vai ser um texto. Bom, criando então o nosso título, treinamento, módulo 2, subtítulos, criadores de apresentação, e vou colocar o meu nome. Com esse texto eu quero alinhar então o meu nome para a esquerda. Então a gente vai fazer como no Word, clicando no botão ou usando o atalho. Criadores de apresentação eu quero deixar em negrito, quero aumentar ele, assim tá ótimo. Vou mudar então para Arial, do mesmo jeito que a gente fez no Word. Clicamos em fonte, Arial, e esse treinamento eu quero que ele fique um pouco mais para cima. Então nesse caso a gente tem duas opções. Ou eu posso selecionar a caixa e mover ela, ou
eu posso pegar nesse pontinho aqui e diminuir o tamanho dela. Ou seja, ele vai automaticamente já vai levar o nosso texto mais para cima. Bom, mas eu quero que o treinamento então fique em negrito e o módulo fique em itálico. Posso fazer isso através dos botões ou posso fazer isso através dos atalhos. Novamente vou selecionar toda essa minha caixa e vou passar para Arial. Vou jogar esse texto para baixo. Bom, para deixar um pouco mais enfeitado, então eu vou aplicar um efeito de sombra no nosso texto. Bom, com essa pré-capa feita, então a gente vai adicionar um novo slide. Para adicionar um novo slide, a gente pode ir em slide, em novo slide, e a gente pode escolher o que a gente quer no próximo slide. Se ele vai ser um slide sem título, se ele vai ser um slide apenas com título e conteúdo, cabeçalho da seção, duas partes de conteúdo, no caso duas imagens, ou se ele vai ser uma comparação, só vai ter título, se ele vai estar em branco, conteúdo com legenda ou imagem com legenda. Ou eu posso, ao selecionar o meu slide aqui, eu posso duplicar slides selecionados também. Porém, nesse caso então, ou eu posso duplicar o meu próprio, ao clicar com o botão direito também tem essas opções de criar um novo slide, no caso em branco, duplicar esse slide que eu tenho, excluir ou adicionar uma seção. Podemos também formatar o fundo, dando um preenchimento de cor nele, no caso, aplicando um preenchimento gradiente, aplicando uma imagem ou deixando um padrão. Note que cada vez que eu vou trocando a formatação, ele vai me dando opções para mim trabalhar com o meu layout. Ao selecionar então os marcadores, eu posso ir mudando a cor deles e deixando do jeito que a gente deseja, beleza? Bom, mudei o layout e não gostei da cor, quero deixar ele vermelho. Posso mudar então a cor do nosso treinamento. Bom, vou criar um novo slide e ele vai ter apenas título e conteúdo. Ao criar um novo slide, note que ele não irá trazer a formatação do outro slide. Nesse caso, as cores que foram feitas no primeiro slide não virão no segundo. Para que as cores venham, é necessário duplicar o slide. Aí, através do slide duplicado, eu posso mudar o layout que ele vai ter. Ao clicar então que eu quero um título e um texto, ele já irá modificar com os parâmetros que eu já tenho mesmo. Irei colocar o texto que a gente já havia visto sobre a matemática, para que eu possa exemplificar melhor. Bom, com o meu texto copiado então, note que agora eu vou eliminar o meu texto que eu já tinha. Note que ao eliminar o texto, ele vai aparecer uns ícones meio transparentes, onde eu já posso inserir uma tabela, um gráfico, um elemento gráfico que seria aquelas imagens, ou eu posso escolher modelos 3D, adicionar uma imagem do meu computador, adicionar uma imagem da internet através do link, a inserir um vídeo na minha apresentação, que quando eu chegar nesse slide ele irá executar um vídeo, e por último a gente pode inserir um ícone. Nesse caso eu vou inserir um texto. Assim como no Word, ao clicar com o botão direito então para a gente colar, temos as mesmas opções que veio lá. Nesse caso eu vou inserir então apenas o texto da matemática. Bom, pronto. Assim como no Word, a formatação dele já está de acordo com a do nosso documento. Não veio a parte de cor e letra do documento antigo, porém veio com as marcações que ele denomina como se cada parágrafo que a gente tinha no nosso outro documento fosse um tópico. Para apagar, eu posso simplesmente marcar e deletar. Conferindo então a parte de inserir, como a gente já havia visto antes, em inserir a gente também tem tudo relacionado a coisas que são fora do nosso texto. Por exemplo, posso adicionar um novo slide, como a gente já havia visto na página inicial. Posso adicionar tabelas, imagens, instantâneo é uma imagem, álbuns de fotografias diretamente, formas, smart art, que seriam as mesmas coisas que a gente tinha visto antes, gráficos. Posso obter suplementos também, como no caso do Word, podemos estar instalando plugins para facilitar nosso trabalho. Teremos também os links ou ações, posso inserir comentários, caixas de texto, cabeçalho, word art, data, número de slide, objetos, equações.
porém uma grande diferença é que agora eu posso inserir então um vídeo, o áudio e a gravação de tela. Bom, vou passar então um pouquinho comentando e demonstrando um pouquinho de cada botãozinho. Bom, então eu vou criar um novo slide. Vou duplicar o slide selecionado através do botão. Vou apagar o texto do segundo e vamos montar então uma tabela, um gráfico e assim por diante para a gente demonstrar os botões e visualizar como eles funcionam. Questão de tabela, a gente pode fazer do mesmo jeito que no Word. Posso inserir uma tabela através dos quadradinhos aqui, calculando quantas linhas e quantas colunas eu quero no meu T de tabela. Posso inserir uma tabela de forma mais direta, nesse caso escolhendo o número de colunas e o número de linhas. Posso desenhar como no Word, ou posso puxar uma planilha de Excel. A planilha de Excel ela vai vir com todas as funcionalidades, então, como dito, do próprio Excel. Bom, passando então ao lado, no grupo de imagens a gente vê então todas as opções para colocarmos foto. Posso então estar colocando uma foto do meu dispositivo. Nesse caso vou colocar então uma imagem para a gente testar. Pode ser a imagem que eu tenho de fundo em meu computador e pronto, a gente consegue encaixar certinho a imagem, posicionar do tamanho que a gente quiser, para cima, para baixo, ou a gente pode, através desse botão, girar a nossa imagem. Bom, com a nossa imagem, então, no nosso texto, note que ele muda essa minha faixa de opções. E agora eu consigo remover os planos de fundo, consigo aplicar correções. Na primeira faixa a gente tem os ajustes de nitidez, suavização de 50%, 25%, zero, nitidez de 25% e nitidez de 50%. Cada vez que a gente clica ele vai fechar e quando a gente retornar ele vai estar marcado qual que é a suavização ou o brilho que a gente já aplicou. Em brilho e contraste, ao passar o mouse a gente vê a taxa de brilho e de contraste que já tem pré-programado no PowerPoint. Bom, no botão ao lado a gente tem as opções de cores então da nossa imagem. Teremos então primeiramente a parte de saturação, onde que só de passar o mouse a gente já percebe na nossa imagem de fundo que ela já vai sendo modificada e vai mudando a tonalidade da nossa imagem. Logo abaixo a gente tem os tons de cores, caso trabalhando com temperaturas. Confesso que essas partes de temperaturas, etc. Eu não em edições de imagens não noto muita diferença, mas ele, para quem entende de edições, ele já sabe que isso influencia muito. E por último, então, a gente tem na parte de recolorir. Podemos aplicar filtros como sem recolorir, escalas de cinza, sépia, desbotada, preto e branco, entre várias outras opções, até cores azul, verde, transformar em azul com ênfase escuro, ou a gente pode denominar as cores que a gente quer através de mais variações. Ao passar o mouse, então a imagem já vai se ajustando nos tons que a gente irá selecionando. Bom, ainda em cores, caso tenha alguma parte que a gente quer deixar transparente, alguma cor que a gente quer deixar transparente, a gente pode selecionar esta parte e ao passar o mouse note que ela elimina em todos os lugares da nossa imagem onde aquela cor estava aplicada. Passando ao lado, então, a gente tem alguns efeitos artísticos, questões de marcadores de cores, escalas de cinzas no lápis, entre outros efeitos para a gente deixar a nossa imagem mais bonita ou de acordo com a nossa apresentação que a gente quer entregar. Ao lado, então, podemos compactar as nossas imagens, podemos alterar a imagem, escolhendo de outra fonte, ou redefinir a imagem, que daí irá voltar ao redefinir a imagem. Ou redefinir imagem. Ao redefinir, então a gente irá voltar com todas as características padrões da nossa imagem. Ao lado, então, em estilos de imagem, a gente tem referente a bordas. Caso queiramos aplicar bordas na nossa imagem, ao passar o mouse, então ele já demonstra alguns tipos de bordas que podem ser aplicadas na nossa imagem do nosso slide. Ao clicar na setinha, a gente tem todas as opções de uma única maneira. Além de utilizar então a forma padrão, né, os modelos que já vêm padrão na nossa imagem, a gente pode fazer algumas alterações caso a gente queira, em questões de cores de bordas, alguns efeitos na nossa imagem, né, ou os layouts que a gente queira que
ela fique. Nesse caso, por exemplo, posso definir alguns modelos onde eu irei transformar a minha imagem de acordo com o modelo selecionado. Nesse caso, ao passar o mouse, ele já vai, né, modificando a nossa imagem de acordo com o formato que a gente quer. Voltando então na parte de inserir, podemos então inserir um corte de tela ou algum álbum de fotografias. Vou escolher algum arquivo. Bom, aqui nesse caso, no álbum de fotografias, cada vez que eu for em disco e escolher a imagem que eu vou adicionar no meu álbum, note que ele vai sobrepondo uma após a outra. Ao selecionar então a opção de criar um álbum, ele irá abrir uma nova apresentação. Note que aqui em cima antes tinha a apresentação 1. Agora ele criou uma nova apresentação apenas com as duas imagens que eu tinha selecionado anteriormente. Voltando então para a nossa ferramenta, em apresentação 1, a gente tem as opções da nossa imagem. Em ilustrações podemos colocar imagens e modelos pré-programadas, assim como a nossa figura. Em Smart Art, como a gente já havia visto no modelo de fotos, a gente pode adicionar então algumas imagens pré-montadas já, né? Questões de processos, ciclos, hierarquias, matrizes, pirâmides, ou a gente pode adicionar, no caso, uma imagem como a gente havia feito antes, podendo ser totalmente mudado as imagens. E por último, então, na parte de ilustrações, a gente pode adicionar o nosso gráfico. Ao adicionar o nosso gráfico, então, é aberto a opções para a gente modificar os valores do nosso gráfico e deixar ele com os valores corretos para ser exibido. Em suplementos, então, assim como no Word, a gente pode adicionar alguns plugins farão com que a nossa aplicação funcione melhor e mais prático do que no formato que a gente gostaria que funcionasse. Em links, assim como no Word, a gente pode definir um link da internet para que seja redirecionado quando clicar na nossa imagem, por exemplo. Assim como no Word, podemos adicionar comentários, caixas de texto, caso a gente posicionou esses negócios, esqueceu de colocar um texto, a gente pode adicionar alguma caixa de texto e modificar do jeito que a gente gostaria. Podemos inserir cabeçalhos e rodapé, word arts. As word arts nada mais é do que as nossas escritas em texto em um formato diferente. Podemos adicionar então na nossa caixa ou no nosso texto a hora e a data do nosso computador. Nesse caso, estou gravando esse vídeo dia 2 de outubro, na sexta-feira. Podemos adicionar essa data de várias formas, ou podemos adicionar apenas a hora, ou apenas o ano. Podemos colocar então no nosso texto o número do nosso slide. Assim como no Word também temos os grupos de botões de símbolos, que nesse caso a gente pode inserir uma equação, da mesma maneira escrevendo ela, ou se ela já for pronta. Se ela for comum, ela já vai estar pronta. Da mesma maneira, podemos, através de clicar no botão, inserindo as equações prontas ou inserir uma nova. Ou a gente tem a opção também, como no Word, de desenhar a nossa equação. E por último, então, temos as opções de mídia. Em mídia, podemos adicionar então um vídeo que a gente tem no nosso computador ou um vídeo online. Nesse caso, tendo o link, a gente clicaria em adicionar aqui. Bom, então, fazendo a simulação de vídeo, a gente vai adicionar um vídeo online. Copiei o link então da nossa aula 6 e vou inserir o nosso vídeo da aula 6 na nossa apresentação de PowerPoint. Ao colocar o link e clicar em inserir, ele vai abrir o meu vídeo do YouTube. Se eu quiser dar play, ele vai executar esse vídeo lá do YouTube, demonstrando o nome do vídeo. Beleza? Fala galera, beleza? Bom, demonstrando o nome do vídeo, aonde que ele tá, de que plataforma que ele é, o tempo, como se a gente fosse visualizar isso no próprio YouTube. Podemos adicionar os vídeos de fora ou do nosso computador. E temos a última opção de gravar a tela. Podemos gravar a nossa tela, fazer um videozinho e anexar esse videozinho que a gente fez na nossa apresentação do PowerPoint. A gente vai dividir então o Microsoft PowerPoint em dois vídeos, assim como a gente fez no Word.
Para não ficar um vídeo tão extenso, a gente verá então no próximo vídeo as outras interfaces que faltaram. Como eu havia repetido durante o vídeo, o Microsoft PowerPoint ele é muito semelhante ao Microsoft Word. Mas não se preocupe que na próxima aula a gente vai ver as outras interfaces e você vai ver que os atalhos que você usa no Word você vai poder usar no Microsoft PowerPoint, beleza? Bom, obrigado por assistir e bons estudos a todos.